Você já se sentiu sozinho, como se ninguém se importasse com sua dor? Já olhou para os lados e pensou que todos estão avançando, menos você? Talvez você esteja cansado de lutar, de esperar, de acreditar. Talvez você esteja pensando em desistir. Mas antes de tomar qualquer decisão, ouça isso. Você não está sozinho. Todos nós enfrentamos momentos difíceis. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que passaram por dores imensas, desafios impossíveis, momentos em que parecia que tudo estava perdido, mas Deus nunca os abandonou. E Ele não vai abandonar você agora. Lembra-se de Jó? Ele perdeu tudo: seus bens, sua família, sua saúde. Chegou ao ponto de dizer: maldito seja o dia do meu nascimento. Jó capítulo 3, versículo 1. Você já se sentiu assim? Como se sua vida fosse uma sequência interminável de fracassos e sofrimento. Mas o que aconteceu no final? Deus restaurou tudo a Jó em dobro. Agora eu te pergunto, e se ele tivesse desistido antes da restituição? Quantas vezes você já esteve a um passo da sua vitória, mas desistiu porque não viu o resultado imediato? Muitas vezes, a maior provação que enfrentamos não é a dificuldade em si, mas o silêncio de Deus. O tempo de espera pode ser angustiante. Você ora, busca respostas, mas tudo ao seu redor parece imóvel. Você sente como se estivesse falando com uma parede. Mas lembre-se, ainda que Deus pareça silencioso, Ele está trabalhando. Jesus passou 3 dias no túmulo antes da ressurreição. Parecia o fim, mas era apenas o começo do maior milagre da história. Talvez sua vida esteja nesse momento de espera. Talvez você esteja no sábado do silêncio, entre a dor da cruz e a alegria da ressurreição. Mas domingo está chegando, o seu milagre está a caminho. Agora vem a pergunta: o que fazer enquanto espera? Como continuar quando tudo em você grita para desistir? Aqui vão 3 passos fundamentais para manter a fé. Quando a dor vier, quando o desânimo bater, pergunte-se: por que comecei? Qual é o meu propósito? Grandes homens e mulheres que marcaram a história passaram por momentos de dúvida. Nelson Mandela ficou 27 anos preso, mas nunca desistiu do seu propósito de liberdade para o povo sul-africano. Se ele tivesse desistido no ano 10, 15 ou até 26, a história seria diferente. E você? Qual é o sonho que Deus colocou no seu coração? Se Ele te deu essa visão, Ele te dará provisão para realizá-la. Pedro andou sobre as águas enquanto olhava para Jesus, mas quando começou a olhar para o vento, começou a afundar. Mateus capítulo 14, versículo 30. Você tem focado mais nos problemas ou em Deus? Mude seu foco. Sim, os desafios são reais, mas o seu Deus é maior. Muitas vezes, esperamos sentir motivação para continuar. Mas a verdade é que a ação vem antes da motivação. Você acha que Davi sentiu medo quando enfrentou Golias? Provavelmente sim, mas ele não esperou o medo passar. Ele avançou. Muitos que hoje são referência de sucesso quase desistiram no meio do caminho. Se você está esperando sentir-se pronto para continuar, pare agora mesmo. Dê um passo de fé, mesmo que pequeno. Walt Disney foi demitido de um jornal porque não tinha criatividade suficiente. Se ele tivesse desistido, nunca teríamos a Disney. Oprah Winfrey foi rejeitada e demitida no início da carreira. Hoje é uma das mulheres mais influentes do mundo. Steve Jobs foi demitido da própria empresa, a Apple, antes de voltar e revolucionar a indústria. Se essas pessoas não tivessem insistido, a história delas seria apenas uma nota de rodapé. Agora eu te pergunto, e a sua história? Você vai deixar que o medo e as dificuldades enterrem o seu propósito? Ou vai continuar e escrever um final vitorioso? Quero te lançar um desafio. Durante os próximos 7 dias, toda vez que sentir vontade de desistir, leia um versículo da Bíblia e escreva pelo menos uma razão para continuar. Escolha versículos como: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias. Correrão e não ficarão exaustos. Andarão e não se cansarão. Ao final desses 7 dias, você verá como sua fé será fortalecida. Se você chegou até aqui, é porque Deus queria que você ouvisse essa mensagem. Ele está te chamando para continuar.
Talvez você ainda não veja a luz no fim do túnel, mas isso não significa que a saída não existe. Se José tivesse desistido quando foi vendido como escravo, nunca teria se tornado governador do Egito. Se Moisés tivesse desistido no deserto, nunca teria libertado Israel. Se Jesus tivesse desistido no Getsêmani, nunca teríamos salvação. E você? Vai deixar que esse momento difícil defina sua história? Ou vai confiar que Deus ainda tem um plano para você? Não desista agora. Você pode estar a um passo da sua maior vitória. Deus te abençoe. E lembre-se, domingo sempre chega. E assim chegamos ao final desta jornada. Um percurso repleto de emoções, descobertas e momentos que ficarão gravados na memória. Cada palavra dita, cada pensamento compartilhado, cada instante vivido trouxe consigo uma fagulha de significado, um eco de algo maior do que nós mesmos. Nesta despedida, não há vazio, mas sim plenitude, pois cada fim carrega em si a promessa de um novo começo. Levamos conosco as lembranças, os aprendizados e os sentimentos intensos que nos foram dados ao longo deste caminho. E mesmo que as palavras aqui terminem, o impacto delas jamais se dissipará. Que este momento final não seja um adeus, mas um até logo. Um sopro de esperança que se espalha como folhas ao vento, pousando suavemente nos corações daqueles que o acolhem. Que a jornada continue, que os sonhos floresçam, que os sorrisos nunca faltem, e que, acima de tudo, cada um de nós leve um pedaço deste instante consigo. Porque no fim, o que realmente importa não são apenas as palavras, mas as emoções que elas despertam, as vidas que elas tocam e os corações que elas aquecem. E se por um breve momento esta mensagem fez você sentir algo profundo, então já valeu a pena. Obrigado por estar aqui. Obrigado por sentir. Obrigado por existir.